bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro #Pergunte a Maestro. Se você perdeu a nossa primeira temporada, não precisa ficar triste, pois nós já preparamos para você uma playlist exclusiva com todos os nossos episódios. É só você clicar aqui que você já vai ser direcionado para ela e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que vai te ajudar muito a ser o melhor professor de canto e o melhor cantor. Então vamos para as nossas perguntas do dia. Vem comigo, #Pergunte a Maestro. Como eu faço para perder o nervosismo ao cantar, maestro? Olha, vou dar vários conselhos para você. Primeiro, eu me lembro eu vou contar uma história rapidinho. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo audição para o musical da Cláudia Raia, que era Cabaré, e os auditioners chegaram para fazer a audição e a Cláudia mandou preparar um suco de maracujá para todo mundo tomar antes da audição. Coisa mais fofa, né? Para todo mundo ficar calminho, porque ela fica nervosa quando ela vai ficar na banca para ver as pessoas cantarem. Porque é ruim fazer audição, é ruim, né? A audição é sempre ruim. Mas tem gente que tem pavor de palco até para cantar para os amigos. Primeiro eu quero dizer que o pavor do palco não é uma coisa tão difícil de acontecer. Caruso tinha pavor do palco, Pavarotti também tinha. Vários cantores tinham pavor do palco, sabe? Pelo menos na hora de entrar. Porque o nosso instrumento é um instrumento que não é igual a esse aqui, que as notas estão prontas e eu só toco, sabe? Se eu tiver deprimido, muda. Se eu tiver com dor de barriga, muda. Se eu tiver com febre, muda. Se eu tiver com febre, eu fico fraco, eu não consigo me sustentar. É um instrumento que depende muito do nosso mood. Então, primeiro conselho. Uma das maneiras que eu mais estimulo os meus alunos a terem menos pavor de cantar é a repetição. Ou seja, enganar o seu corpo e dizer para ele, eu não vou ficar nervoso porque eu já repeti tantas vezes que eu sei como é. Outra coisa que eu faço aqui no estúdio com os meus alunos, em vez de eu botar meus alunos para fazerem uma audição para o musical, eu coloco eles para fazerem concertos pequenos aqui na nossa sala de concerto. Agora em pandemia não está acontecendo, mas eu coloco eles para cantarem aqui para os seus próprios colegas em masterclass. Isso ajuda muito. E cantar para os seus pais, para o seu namorado, não sei o quê, num concerto para 100 pessoas. Ele começa muito nervoso e depois ele vai se acostumando. Com a repetição de estar no palco, quanto mais no palco você tiver, menos nervoso você vai ficar. Mas não necessariamente precisa ser um palco de teatro. Pode ser um palco numa escola, por exemplo, como é aqui no estúdio. Pode ser sarau, por exemplo. Eu faço, quando eu não tinha estúdio ainda na minha casa em Brasília, eu fazia um sarau por semana para botar meus alunos para cantar. Tomando um vinho, relaxando. Cantar não é tão complicado assim, sabe? Tentar ir por esse lado. Essa é uma das maneiras mais fáceis de você fazer. Então, por exemplo, reúne uns amigos, chama os amigos para cantar na sua casa, e aí cada um vai lá e canta uma música, faça um dueto, um toca-piano. Esse ambiente vai fazer com que você pare de colocar tão a ferro e fogo uma coisa que deve ser prazerosa. Agora, existem pessoas que realmente precisam de uma terapia para ajudar nisso. Por quê? Quando esse pânico se torna tão grande que a pessoa perde a voz, e já aconteceu isso com alguns alunos meus, que eles só têm crise alérgica um dia antes do concerto. Só nunca tem crise alérgica. Um dia antes do concerto ela amanhece rouca. Entendeu? É o seu corpo te sabotando. É o teu corpo te dizendo, não dá, eu não consigo. Você precisa fazer uma terapia para trabalhar isso, sabe? PNL, tem várias coisas que podem te ajudar. PNL vai ajudar com certeza. Programação neurolinguística é bem legal. Mas eu ainda opto por essa questão de sarau, concertos pequenos e repetição desses concertos. Por exemplo, você preparou uma música. Aí você fica com o seu professor trabalhando, e você canta uma vez num concerto. Não. Canta de novo no próximo concerto a mesma música. Não tem problema. Canta de novo. Agora canta no seu colégio. Agora você canta lá para os seus amigos, no sarau. A mesma música, que você já sabe como funciona, que você tem controle sobre ela. Essa é a melhor maneira, na minha opinião, tá? E coloque na sua cabeça que isso não é tão esquisito como você imagina. Só eu tenho isso. Todo mundo tem.
Eu, inclusive, quando eu vou entrar para cantar, se eu não tiver um pouco de nervosismo, um pouco de pavor, eu entro mole. E eu não gosto de entrar mole. Então, eu gosto de sentir a minha barriga tremendo um pouquinho antes de eu entrar. Isso me faz bem, não me faz mal. Eu gosto de entrar com energia. Porque se eu tiver assim, sabe, blasé, a minha música não é igual. Eu gosto de me entregar. E aí, quando eu começo a pensar sobre o personagem, isso some. Isso é uma coisa que também pode te ajudar. Quando você se coloca como um personagem, isso ajuda. Por exemplo, a Beyoncé fala que tem a Sasha Fierce, não é? Para cantar. Então, para ser a diva e etc, etc. Isso ajuda também, porque ela é extremamente tímida, a Beyoncé. Então, isso também ajuda, às vezes. Às vezes, eu tô com os meus alunos e aí eles falam, nossa, mas você estava tão à vontade. Eu falei, não era eu, era o Maestro Marconi. O Maestro Marconi é uma pessoa, o Marconi é outra. E eu tento separar, e aí eu trabalho na terapia, isso, tá, gente? A Cláudia Raia fala assim, você tenta separar, eu não entendo por quê, porque você é o Maestro Marconi o tempo inteiro, eu sou Cláudia Raia o tempo inteiro, a gente não muda. Eu não penso muito assim, eu acho que eu tenho momentos que eu quero ser só o Cone. E o Cone é fraco às vezes, e ele se sente, como é que eu vou dizer, enfrentado, entendeu? Então, o Maestro Marconi não. Então eu tenho uma persona, um personagem que me ajuda a lutar contra esse pavor. Talvez essa seja uma outra ideia para você. Crie um personagem. E às vezes eu ajudo o meu aluno a criar, tá? Ela, aquela menina bem... eu tinha uma aluninha assim, que ela vinha fazer um curso de TEV comigo e ela vinha do colégio. Então ela vinha com a roupinha de colegial, sabe? E aí ela vinha toda colegial, toda... não sei o quê. E aí eu dei um personagem para ela que era uma cantora pop. Ela olhou pra minha cara e falou, não vou saber fazer isso. Eu falei, não se preocupe. Chamei a mãe dela, ela era bem novinha. Chamei a mãe dela, falei, eu quero ela de salto, quero ela com uma roupa pop. A mãe foi com ela escolher a roupa. Ela nunca tinha maquiado, ela era muito, sabe, tudo... Tinha maquiado, mas não uma maquiagem pop. Mandei fazer o cabelo. Eu mesmo criei o personagem pra ela. Quando ela entrou no palco, a mãe virou pra mim e falou assim, não tô acreditando que é minha filha. É outra pessoa. Eu falei, é outra pessoa, porque ela vestida desse jeito, ela se sente outra pessoa. E aí, nossa, foi uma ovação, ela arrasou no que ela fez. E se você olhasse aquela menininha vestida com roupa de colégio, você não diria que era a mesma. E hoje ela é uma estrela, mas eu acho que tudo parte do início, não é? De ter um mestre para te ajudar a encontrar a sua persona. E eu acho que isso vai te ajudar também. Ela era muito tímida. Eu tive muitos alunos tímidos na minha vida inteira, sabe? Eu me acho tímido. Eu não sei. Eu tenho uma dificuldade incrível de entrar numa festa e falar com todo mundo. E aí eu passo por, né, uma pessoa snob, mas não é isso. É que eu sou tímido mesmo. Então, a não ser que eu esteja de Maestro Marconi, porque aí eu sou insuportável. Brincadeira. Eu sou insuportável, Sami? Não, achei engraçada a forma como você falou. Não acho insuportável. Tá bom, gravando. Eu acho intimidante. Ah, você acha intimidante? Eu acho Maestro Marconi intimidante. Por quê? Sei lá, né? Maestro já é intimidante. Entendi. A Tá palavra bom. maestro, general, comandante é intimidante. Entendi. Maestro, me chamo Yuri, sou muito seu fã. Meu sonho é fazer aulas com você um dia. Estou maratonando esse quadro maravilhoso, muito bom conteúdo. Então, maestro, quando canto notas agudas, minha língua tem um formato de V, letra V. A parte do meio vai para baixo e as laterais sobem, como uma letra V mesmo. Para as notas agudas, é bom usar a língua nesse formato ou não? Muito obrigada. Então, Yuri, primeira coisa, por que você fala que tem um sonho de fazer aula comigo? Faz aula, gente. Marca uma. Não tenha o seu sonho, assim, realize o seu sonho. Às vezes eu não vou nem ser, né, realizar o seu sonho. Talvez não seja eu o cara. Talvez não seja, mas não espere. Não espere. Não deixe o tempo passar, tá? Isso vale para todo mundo, gente. E quando eu digo realize o seu sonho, não é assim, meu professor mora na China, então eu vou arranjar um jeito de... O cara que eu quero fazer aula tá na China, então eu vou arranjar um jeito de ir lá para a China. Agora, com o ambiente online, é fácil. Eu consigo o contato dele e marco uma aula via ferramenta online na China.
não é? Então, não espere. Com relação à sua língua, eu entendo o que você quer dizer. Faz uma conchinha no meio, algumas pessoas fazem uma conchinha e outras pessoas realmente têm um V. Na teoria, essa língua não é boa. Por quê? Porque se você abaixa a língua no meio, existem professores de canto, inclusive, que aconselham a abaixar a língua. Se você abaixa a língua, põe a mão aqui assim e aperte. Agora abaixa a sua língua. Isso tudo endurece. Quando a língua está nesta posição aqui, ó, ela fica numa posição muito mais solta. Então a base dela fica mais gostosa, a voz tende a ficar mais leve e mais fácil. Então, sugestão, se você tá com essa língua, existem pessoas que têm essa língua e que a tensão não aparece tão grande, porque é só numa partezinha da língua. Mas às vezes é numa parte inteira que precisa que a parte de trás fica dura. Inclusive, esse tipo de pessoa, quando vai para o agudo e fica muito tempo no agudo, tem dor na língua, inclusive, na base da língua, tá? Então, existe essa posição, eu quero que você experimente fazer uma malhação de língua. Na hora que eu estou fazendo isso, eu canto pensando assim. Aí você fala, nossa, eu vou cantar assim? É só para você ter certeza de que ela está solta e que a base não está tensa. Mas quem corrige língua é fonoaudiólogo, tá? Então, o que eu estou te dizendo é, se você consegue ir para frente do espelho e tentar deixar a sua língua numa posição mais alta, até você ter certeza que a base não está tensa, e depois você relaxa, e ela fica essa língua boba, que eu chamo de língua boba, eu acho que você deve fazer sozinho. Se você não consegue e você não tem força na língua para levantá-la, você precisa fazer fono. E a fono vai te dar exercícios de levantamento da língua. Agora, quando eu estudava nos Estados Unidos, eu tinha um professor que dizia que a língua devia ser uma língua como um hambúrguer. Assim. Baixa. E aí, existem professores que pedem para baixar a língua com a colher. Sabe? Então, aí é uma questão técnica. Tem gente que diz que quando a língua está mais alta, que a voz não vem plena. Isso não existe. A língua não pode ser tensa. A língua é um dos músculos mais tensos do canto. É uma das coisas mais terríveis para o canto. Então, quando eu vou ver um cantor cantar e eu estou vendo um vídeo dele e eu vejo close, sabe o que eu olho? A língua. Essa língua boba, assim, é uma delícia de ver, né? Só abre a boca, a língua tá assim. Solta. Não é pra frente, tá, gente? Eu tô exagerando aqui. Solta. Então, sugiro que você procure ver isso. Repare se você soltando a língua um pouquinho, se os seus agudos não ficam mais leves. Porque às vezes eles endurecem por causa dessa língua para baixo, tá? Outra coisa que acontece com a língua é engolir a língua para abaixar a laringe. Porque quando você engole a língua, ó, minha laringe abaixa. Meu lenço tá bem em cima do meu gogó aqui, peraí. Engoli a língua. Ó meu pescoço como aumenta. Tá vendo? Então, quem é o abaixador da laringe? O mais importante abaixador da laringe é o esternotireoide, certo? Tem outros músculos, mas o esternotireoide é o mais importante, não a língua. Então, eu não quero que a língua pressione tudo para trás e abaixe a minha laringe. Eu quero que a minha língua fique solta e que o meu abaixador da laringe trabalhe. Então, o que eu faço quando eu mando meu aluno abaixar a laringe? Eu mando ele elevar o dorso da língua e abaixar a laringe. A minha língua não mexeu. Deixa eu ver se diminui aqui. Ó. Eu consigo abaixar a laringe com a língua na mesma posição. Tem gente que não consegue, tem gente que faz isso aqui, ó. Última coisa sobre a língua. Vamos virar de lado e vamos pensar na língua, porque a língua não é só isso aqui, tá, gente? A língua é tudo isso aqui, até lá atrás, até a epiglote, certo? Muito bem. Se eu pego toda essa picanha que é a minha língua e jogo ela para trás, o espaço entre o meu pescoço e a língua vai diminuir, certo? Se esse espaço vai diminuir, a voz diminui. A voz diminui de harmônico.
Se o espaço da língua se afasta do pescoço, eu aumento esse espaço interno. E é isso que eu quero. Quando eu canto, eu penso nisso. Afastar a minha língua do pescoço. É o que eu penso. É uma imagem que me ajuda, tá? Porque se eu engulo a língua, entope. A língua com o palato. Estou encostando a minha língua no palato. Esse som não pode ser bom, certo? Tá me entupindo. Então, eu preciso soltar esse espaço. Então, a língua é muito importante. Que bom que você fez essa pergunta, Yuri. Porque muitos professores têm pensamentos dicotômicos com relação à língua. Então, em vez de você ficar tentando descobrir qual é o professor que tem a posição correta da língua, procure uma fonoaudióloga. Ela vai te dizer qual é a melhor posição da língua. Ela vai te dizer que exercícios para fortalecer a língua, como fazer os exercícios e como avaliar sua língua enquanto você está cantando também, para eliminar tensões. Às vezes o aluno fala assim, professor, eu sinto muita tensão na minha garganta, eu sinto tensão aqui, e é a língua. Entendeu? Então, procure uma fono e marque a sua aulinha. Não pare de sonhar. Pare de sonhar, vem realizar o sonho, tá bom? Vai ser super bem recebido pela nossa equipe e por mim. Ah, gente, deixa eu mostrar para vocês a caixa nova do Mindvox. Olha que chique, com a Belton Store. Eu vou mostrar para vocês. Quem quiser comprar o seu Mindvox ainda vai receber um álcool gel para se proteger, não é? Deixa eu abrir. O Mindvox eu uso de várias maneiras com os meus alunos, principalmente os alunos que fazem muita força para cantar, porque eles vão ouvir melhor. Ou os alunos que não têm um bom fechamento. Isso, me segura aqui para mim. E aqui é o álcool gel, ó, que vem junto com o Mindvox. Eu uso de várias maneiras, porque se o meu aluno tem uma deficiência de fechamento, às vezes, ele não escuta que escapa ar, às vezes eu peço para ele colocar o Mindvox numa posição que ele possa realmente escutar o máximo da voz dele. Se o aluno tem um problema de esforço, às vezes eu peço para ele trocar um pouquinho a posição e levantar um pouquinho o Mindvox para que ele não fique surdo e ele consiga controlar essa emissão. Então tem várias posições do Mindvox para você estudar, mas de uma maneira geral ele ajuda muito, especialmente no aquecimento, para você escutar como está seu fechamento, como está sua pressão. Tá bom? Eu vou pedir para o Alan colocar aqui para vocês a explicação mais detalhada do Mindvox. E aí, curtiram? Então, eu vou aproveitar que a gente está falando de Mindvox e vou dizer que o Fábio, meu produtor, decidiu dar um desconto aos fãs do hashtag Pergunte ao Maestro. R$45 para quem entrar na nossa Belton Store e colocar o nosso código, a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave para os fãs do hashtag, ele diz que é Marconetes. Não acho muito legal Marconetes não, mas tudo bem. Ele está dizendo que é Marconetes. Então, se você quiser adquirir o seu, vá lá, Mindvox 2.0. Maestro, é normal algumas pessoas sentirem o nariz coçar quando fazem exercícios de vibração de lábio? É normal, sim. Mas eu não gosto de fazer só exercício de vibração de lábio. Eu gosto de fazer exercício de vibração de língua, o tubo posterior, que é o exercício que eu faço, não é? Para mudar um pouquinho a sensação também. Porque tem pessoas que sentem muito essa coceirinha no nariz, sabe? Uma das maneiras, talvez, que você possa melhorar isso é pensar na vibração mais posterior, não tão anterior, tá bom? Mas muda um pouquinho. Muda de exercício, não precisa fazer sempre o mesmo. Tá bom?
Maestro, que ajustes os cantores sertanejos usam para ter tanta potência sem empurrar a voz? Depende do cantor sertanejo, porque tem alguns que empurram. Então, os meus alunos sertanejos usam uma combinação muito potente de twang oral e twang nasal com ampliação da orofaringe, porque aí eles podem cantar com pouca massa recrutável e esse som tem muita potência. Mas eu já peguei vários cantores sertanejos que fazem força sim. Sertanejos, líricos, belters, todos, entendeu? Não tem a força não tem preconceito. Tem muita gente que se esforça para cantar qualquer coisa. Capelinha de melão, a pessoa faz uma força gigantesca para cantar. Então, não tem como você saber se aquela voz que você está ouvindo é uma voz que é projetada ou é uma voz esforçada. Não tem. Às vezes, quando é gritante, sim, mas quando não é, quando você quando a pessoa tá assim, você vê que ela tá assim, que ela tá no limite, o olho tá regalado, você vê que realmente não tá normal. Mas tem gente que consegue disfarçar bem, sabe? Então, o próprio cantor tem que sentir. Normalmente, quando ele sente que tá esforçado, é aí que ele procura aula de canto. E às vezes já tem uma série de problemas. E eu tenho muito esse perfil. Eu recebo muito esse perfil no estúdio. De vozes que forçaram a voz e agora estão buscando a reabilitação da voz, não é? Então, é uma pena, porque o ideal seria que as pessoas começassem a cantar estudando canto. Isso seria o ideal, né? Que aí a pessoa não corre o risco de ter nenhum tipo de acidente, etc, etc. Enfim. Mas, se isso não é possível, procure ajuda, não é? Se você faz esse tipo de esforço. E se você quer cantar com essa voz de sertanejo poderosa, né? Essa voz incrível, procure uma aula de belting contemporâneo, isso vai te ajudar bastante. Eu vou pedir para o Alan colocar aqui uma das minhas alunas, que é a Dani Baroni, eu já coloquei, mas cantando outra música para vocês ouvirem, que realmente é uma voz muito fácil, mas que tem uma projeção boa. Porque assim, show de sertanejo, live, essas coisas, dura 3 horas, é uma coisa absurda. Então eles realmente têm que ter uma resistência muito grande e buscar, né, essa resistência através de aula de canto e tratamento fonoaudiológico, tá bom? Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera.